Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikowski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e no vídeo de hoje falaremos sobre a súmula vinculante número 3. Esse vídeo faz parte de um projeto, o projeto Súmulas Vinculantes para Concursos Públicos e Exame de Ordem. Eu já gravei uma aula sobre súmulas vinculantes, mas para além dela, vou gravar e comentar todas as súmulas vinculantes feitas pelo Supremo Tribunal Federal. E no vídeo de hoje vamos analisar a súmula vinculante de número 3, que certamente vai começar a cair em concurso público nesta nova temporada. Por quê? Porque em 2020 houve o julgamento de um recurso extraordinário que acabou com uma exceção à súmula vinculante número 3. Eu vou te explicar tudo até o final deste vídeo. Já faço um pedido, fique até o final, porque tem muito conteúdo no vídeo de hoje. E também peço uma gentileza, se você não é inscrita, não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, ative o sininho para receber notificações e com isso garanta 3 vídeos de direito constitucional por semana. São vídeos curtos, objetivos, didáticos, honestos, atualizados, que buscam levar para você o que há de melhor em direito constitucional. Bom, agora sim, vamos falar sobre a súmula vinculante número 3. E a primeira coisa a ser feita é, de fato, ler a súmula vinculante número 3, né? Diz ela que nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se contraditório e ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. A parte que pega dessa súmula vinculante é justamente a parte final, este excetuada. Como assim? Antes de falar sobre isso, note, a primeira parte da súmula vinculante é muito evidente. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, assegura-se contraditório e ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Então, se você tem um direito reconhecido, por exemplo, num ato administrativo, havendo a anulação dele, tem que ser lhe dado contraditório, ampla defesa, naturalmente. Isso não é só no Tribunal de Contas, isso acaba acontecendo em qualquer instância da administração. Antes de prosseguir, só queria também lembrar que, embora esta súmula vinculante se refira a Tribunal de Contas da União, o entendimento aqui é para todos os tribunais de contas, tá? Também para os tribunais de contas dos estados. Mas e essa parte final, Antônio? Excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Quer dizer que aqui, então, não há contraditório e ampla defesa? É isso mesmo. Neste ato, não há contraditório e ampla defesa. Mas aí você tem que entender por quê, né? E vamos à explicação. Primeiramente, a concessão de aposentadoria, reforma ou pensão no âmbito do serviço público segue uma dinâmica muito específica que você tem que relembrar. Primeiramente, o órgão ou entidade analisa se o servidor público preencheu os requisitos legais para a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão. Então, você cumpriu ali os requisitos, apresenta para o departamento pessoal do órgão onde você trabalha toda a documentação, eles fazem uma análise e aí, se tudo estiver ok, aí eles te concedem a aposentadoria. Só que esta concessão de aposentadoria, reforma ou pensão é concedida numa perspectiva precária. Ela já, evidentemente, será implantada, mas essa concessão inicial será submetida a um controle de legalidade a ser feito pelo Tribunal de Contas, conforme artigo 71, inciso 3º da Constituição. Quer dizer, você já está recebendo, mas o ato vai ser encaminhado para o Tribunal de Contas da União, que vai analisar, mais uma vez, a legalidade daquilo ali. Se o Tribunal de Contas chancelar tudo, aí sim, após esse controle, a aposentadoria é considerada definitivamente concedida e você pode dormir tranquila, dormir tranquilo. Antônio, então qual que é a natureza deste ato? Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, este é um ato complexo.
alguns doutrinadores sustentavam que tratava-se de um ato composto, mas não, é um ato complexo, é um ato que vai resultar da somatória de vontade de dois órgãos específicos. Então, por conta dessa conformação, naquela primeira, e aí eu volto para a súmula vinculante, naquele contexto de análise, de apreciação de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão por parte do Tribunal de Contas, não há contraditório, porque o contraditório, em tese, já foi exercido lá naquele primeiro momento, quando você apresentou os elementos para o órgão, e ali ele te concedeu. Então, se ali, evidentemente, eles tivessem rejeitado, aí você poderia, obviamente, impugnar exercendo o contraditório. Só que, neste caso, considerando em certa medida que já houve um contraditório, não há por que ser ele assegurado, ao lado da ampla defesa, nessa análise que o Tribunal de Contas faz acerca da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Então essa súmula vinculante, ela é dotada de uma parte muito simples, muito óbvia, que fala que se daquela manifestação do Tribunal de Contas resultar um prejuízo para o beneficiário de um ato, evidentemente ele tem o contraditório e ampla defesa, mas isso não se aplica nessa perspectiva de análise da legalidade do ato inicial ali da aposentadoria, da reforma ou da pensão. Por quê? Porque aí já teve o servidor público o contraditório assegurado lá no ato inicial, tá legal? A súmula vinculante ela acaba aqui. No entanto, eu realmente recomendo que você prossiga até o final do vídeo, porque eu quero discutir algumas coisas que mudaram na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo após o advento da súmula vinculante de número 3. Primeiramente, Antônio, qual que é o prazo para o Tribunal de Contas fazer essa análise? Porque historicamente o que a gente via era o seguinte, o sujeito tinha lá a aposentadoria concedida e aí encaminhavam para o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas sentava em cima daquilo, ficava 10 anos em cima e o sujeito lá sem dormir. Daqui a pouco o cara morria e o Tribunal de Contas ainda não tinha analisado a legalidade da concessão inicial daquele benefício. Qual que é o prazo, afinal de contas? Então, de acordo com um complexo normativo que envolve o Decreto 20.910 de 32 e a própria Lei 9784 de 99, que trata do processo administrativo, a gente fala que esse prazo para o Tribunal de Contas fazer a análise é de 5 anos. Veja, no artigo 1º do decreto está escrito, né, embora seja um decreto de 32, ele foi recepcionado pela Constituição, está escrito que as dívidas passivas da União, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram. E também ali a Lei 9784 de 99 fala que o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorrem efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos. Então, a partir desse complexo, firmou-se o entendimento segundo o qual o Tribunal de Contas da União tem 5 anos para fazer essa análise. E não só o Tribunal de Contas da União, né? Também os tribunais de contas dos estados. Mas aí, atenção agora, porque agora vem a cereja do bolo. Lembre que esse prazo de 5 anos começa a contar quando o processo chega no Tribunal de Contas. Mas aí, o processo chegava no Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas sentava em cima. E aí não analisava. E passavam-se 5 anos. Até algum tempo atrás, entendia-se que se a anulação daquele benefício inicial da aposentadoria foi feito após os 5 anos, aí tinha que assegurar o contraditório e a ampla defesa sim, de modo que tínhamos uma exceção à exceção da súmula vinculante. Você já entendeu, o Tribunal de Contas da União, ele não tem, nem o dos estados, que assegurar contraditório e ampla defesa na análise que faz a respeito da legalidade daquela concessão inicial de aposentadoria. Mas a jurisprudência entendia que se essa análise fosse feita 5 anos após o recebimento do processo no Tribunal de Contas, aí tinha que dar sim contraditório. Só que houve uma mudança na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O tema
445, que decorreu do julgamento do recurso extraordinário 636553, afirmou que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão a contar da chegada do processo à respectiva corte. Antônio, mas parece que você falou a mesma coisa. Sim, mas tem um desdobramento e agora, atenção. Se o Tribunal de Contas demorar mais de 5 anos para apreciar a legalidade, o ato não mais pode ser revisto, de modo que a aposentadoria, reforma ou pensão estará definitivamente registrada, mesmo sem ter havido análise pelo Tribunal de Contas. Veja, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se você tem um prazo de 5 anos para reclamar alguma coisa da administração, a administração também tem um prazo de 5 anos para eventualmente te impugnar um determinado benefício. Cuidado, 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 cuidado. Eu vejo até hoje livros de direito administrativo dizendo que aquela parte final da súmula vinculante 3 tem uma exceção. Tinha, essa exceção não existe mais. Por quê? Porque você deu 5 anos, não precisa mais assegurar contraditório e ampla defesa. Por quê? Porque aquela concessão inicial da aposentadoria, reforma ou pensão está chancelada. Cuidado, esse tema é altíssimo nível, esse tema é complexo, esse tema transita entre direito constitucional e direito administrativo, você tem que conhecer. E se esse vídeo, espero que você tenha entendido, se fez sentido para você, manda para alguém, comenta, deixa aí tua dúvida, eu teria o maior prazer em discutir com você este assunto. E acompanha, tá? Acompanha, porque daqui para frente eu vou começar a lançar as súmulas vinculantes com uma incidência maior, tá legal? E vem súmula vinculante muito importante por aí. Pessoal, obrigado, grande abraço, tudo de bom, até o próximo vídeo de Direito Constitucional.